O que ocorre nos bastidores do dossiê ucraniano é bem mais perigoso que esses ataques militares. Hoje, o mundo inteiro aguarda a resposta oficial ucraniana ao plano de Trump para acabar com a guerra. Mas vazaram informações que confirmam que hoje estamos diante de um plano de duas cabeças. Um plano russo composto por 28 pontos e um plano ucraniano totalmente diferente, composto por apenas 19 pontos. A Rússia diz que qualquer alteração é rejeitada e a Ucrânia diz que concordou com o plano, mas concordou com uma versão totalmente diferente. Então, a situação hoje é exatamente como o que aconteceu em Gaza. Duas partes concordam com o plano, mas cada uma tem uma versão diferente. Então, não há paz verdadeira de fato. Há apenas uma trégua temporária que é promovida pela mídia como uma conquista histórica de Trump. Como assim? É isso que vamos revelar hoje. Fiquem conosco. Queridos espectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião. Antes de entrarmos nos detalhes do tema do episódio de hoje e revelar esse plano secreto que Donald Trump quer usar nesse dossiê ucraniano, devemos esclarecer antes disso as últimas novidades dessa guerra, porque está claro, caros telespectadores, que a guerra que todos achavam que estava chegando às fases finais, que iria acabar em breve, está, na verdade, ficando mais intensa. Hoje, vamos falar do ponto de vista militar. A Rússia voltou novamente a bombardear a capital ucraniana, Kiev, e também voltou a atacar as principais cidades da Ucrânia, como Odessa, Dnipro, Kharkiv e outras. Então hoje, caros telespectadores, a mídia ucraniana admitiu a morte de pelo menos 6 pessoas e mais de 14 feridos. Ou seja, esse é apenas um resultado inicial desse ataque russo, mas entre os resultados desse ataque também está o fato de ter causado novos cortes de eletricidade e água na capital, Kyiv. A Rússia bombardeou hoje 2 usinas termoelétricas, ou seja, de energia elétrica. Também bombardeou uma estação de trem em Kiev e também bombardeou um dos portos mais importantes em Odessa, na Ucrânia. Então está claro que a Rússia realizou um ataque hoje em todos os principais alvos de energia e transporte, ou seja, um ataque estratégico. Relatórios internacionais dizem que esse ataque envolveu cerca de 500 drones do tipo Shahed iraniano. Também dizem que esse ataque contou com 22 mísseis de diferentes tipos, incluindo mísseis balísticos. O estranho também é que houve uma violação de aviões russos no espaço aéreo dos países europeus. Na OTAN, isso se tornou um evento muito comum, porque quase todo dia acontece algo parecido. Todo dia aparece uma notícia de que um avião ou drone russo invadiu o espaço aéreo da Polônia, da Bélgica, de algum dos países bálticos e assim por diante. Hoje também disseram que drones russos invadiram o espaço aéreo da Romênia e da Moldávia. Drones russos invadiram hoje o espaço aéreo da Moldávia e da Romênia. Notícias como essa se tornaram comuns, acontecem quase todos os dias. De modo geral, os ucranianos também atacaram hoje territórios russos, inclusive regiões do sul da Rússia. Fala-se em mais de 200 drones lá. Jornais e meios de comunicação russos admitiram que pelo menos 3 pessoas foram mortas por esse ataque ucraniano. Fala-se também que outros 20 russos ficaram feridos nesse bombardeio. De modo geral, a guerra está se intensificando. O Ministério da Defesa russo disse que os ucranianos atacaram o território russo hoje com 249 drones. Mas prestem bastante atenção. Eles disseram que 116 desses drones foram abatidos no Mar Negro, 4 foram abatidos no Mar de Azov, 23 foram abatidos sobre a Península da Crimeia, 30 foram abatidos sobre o território russo, enquanto 76 foram abatidos sobre o território ucraniano.
e exatamente em uma região chamada Krasnodar. E aqui, prestem bastante atenção que esse ataque ucraniano suspendeu voos em 3 aeroportos russos. Os voos foram retomados e esses voos voltaram a operar, mas só depois que esse ataque realizado pela Ucrânia foi derrubado e frustrado. O importante é que a escalada militar ficou grande. Agora, os ataques estão se intensificando com força à medida que a quinta-feira se aproxima, com a chegada da data marcada para o anúncio da aceitação pela Ucrânia do novo plano de Trump para encerrar a guerra. Mas o que se nota é que há uma diferença muito grande nas capacidades de defesa aérea entre a Rússia e a Ucrânia. Fica claro que a Ucrânia sofre muito nesse aspecto. Diante desses mísseis hipersônicos russos que destroem todo o novo sistema de defesa aérea que é ativado na Ucrânia. Enquanto isso, os sistemas de defesa russos estão fazendo seu trabalho como deveriam, apesar da vastidão desses territórios russos. Os russos, ou seja, os sistemas de defesa russos, cobrem todo o território russo, mesmo com essa imensidão dessas terras. Isso é o novo hoje, quero dizer, no nível militar. Mas no nível político, no nível diplomático, há outras novidades completamente diferentes. Ainda não. Hoje todos estão esperando para ver como será a resposta oficial ucraniana no dia 5, pois hoje há algumas novidades interessantes. Há uma notícia que se espalhou por toda a mídia internacional e também por toda a mídia árabe, dizendo que a Ucrânia concordou com o plano de Trump, mas após fazer algumas alterações nesse plano. Aqui, a Rússia declarou publicamente que qualquer mudança no plano é inaceitável, mostrando postura extremista. Então, a situação de fato é muito complicada. É algo parecido com um milagre. Pode acontecer até que esta guerra seja parada. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia sabe muito bem que estão sendo feitas mudanças no plano de paz de Trump e disse que há uma grande contradição, há uma grande confusão na mídia. A cada minuto, os meios de comunicação divulgam um novo plano ou uma nova mudança no plano. Ele descreveu a situação como um caos midiático. Por isso, disse que a Rússia não pode responder a tudo o que é publicado na mídia. Disse que a Rússia está aguardando uma resposta oficial dos Estados Unidos. Então, certos relatórios internacionais disseram que o ministro das Forças Armadas dos Estados Unidos da América vai apresentar hoje uma versão resumida desse plano americano aos russos. Ela disse que o plano agora consiste em apenas 19 pontos em vez de 28 pontos, como foi apresentado inicialmente aos russos, como comentamos no episódio passado. Portanto, Dmitry Peskov disse que o único plano fundamental que pode servir de base para essas negociações é o primeiro plano de Trump. Fora isso, não é possível. Ou seja, a Rússia rejeita essas mudanças que foram feitas nesse plano pelo lado ucraniano. E assim, aqui vamos voltar novamente ao ponto zero. A guerra seguirá até uma data futura, semanas ou meses, até surgir um novo plano. Prestem atenção a uma declaração. Hoje, o chefe de segurança nacional da Ucrânia, Amurov, fez uma declaração um tanto estranha, talvez indo contra o que está sendo divulgado hoje na mídia. Ele disse que Zelensky vai visitar os Estados Unidos nesses dias para se encontrar com o presidente americano Trump, a fim de chegar a um acordo sobre esse assunto com Trump. Fim da tradução de Nancy Kankar. 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 Tradução. Para a Ucrânia é vendido para a OTAN, que repassa como ajuda ao país. Atenção, durante o governo Biden, os Estados Unidos da América enviavam armas de graça para a Ucrânia como ajuda, mas Trump
Quando chegou à presidência dos Estados Unidos, Trump parou com isso. E agora, as armas que a Ucrânia quer são enviadas pelos Estados Unidos, mas os países da OTAN, como França, Reino Unido e Alemanha, é que pagam o preço. Então, o que disse hoje a porta-voz da Casa Branca? Ela disse que até mesmo as vendas de armas para a Ucrânia vão parar. Disse que não é possível continuar com isso. Então agora quer dizer, a Ucrânia está em uma verdadeira enrascada. Quer dizer, a Ucrânia não poderá recusar o plano de Trump com essa frase. Mas o que ela vai fazer? Talvez ela tente atrasar o processo de negociação, talvez tente ganhar mais tempo, mas o mais importante de tudo isso é que ela vai tentar manipular as palavras. Vamos prestar atenção agora. Zelensky diz que concorda com o plano de Trump, mas será que ele concorda com o plano dos 28 pontos? De jeito nenhum? Com certeza, ele fala depois de mudar o conteúdo desse plano, ele fala sobre outro plano composto por 18 pontos. Então aqui todos devem prestar atenção a um ponto muito importante. Na verdade, a observação é que a estratégia de paz de Trump que ele implementou em Gaza é a mesma estratégia que ele está tentando implementar hoje na Ucrânia. Ele quer repetir a mesma experiência. Devemos prestar muita atenção ao fato de que a guerra em Gaza ainda não terminou. Na mídia fala-se que a guerra acabou, mas na realidade a guerra não terminou. Isso é só uma trégua, mas hoje Israel a viola quase diariamente. Trump já sabia de antemão que a guerra em Gaza não pode terminar, e não vai terminar hoje, a menos que quem desapareça. Mas Netanyahu não pode de jeito nenhum aceitar o fim da guerra. E a prova disso, reparem no que está acontecendo hoje no Líbano. Ele ataca o Líbano todos os dias, invade a Síria, todos os dias visita terras sírias, como se fossem terras israelenses ou terras sem soberania. Mais do que isso, esse evento aconteceu apenas ontem. Bombardeou Beirute e matou o segundo líder do Hezbollah libanês. Por quê? Porque ele quer a guerra, quer arrastar essas partes, ou seja, a Síria ou o Líbano, para a guerra. Pois Trump sabe muito bem o que Netanyahu quer. Ele sabe muito bem o que Netanyahu pode fazer, mas apesar disso, ele fez um plano estratégico de ação com o qual quer apenas ganhar tempo ou promover na mídia que realmente conseguiu parar essa guerra. O que Trump está dizendo hoje? Ele diz que parou a guerra em Gaza, no Líbano e na Síria. Diz que parou 3 guerras em apenas uma região. Então, hoje, ele quer aplicar essa mesma estratégia também nesse caso ucraniano. Então, prestem muita atenção que os russos receberam um plano, o plano de Trump, pronto, feito sob medida para os russos, exatamente como os russos queriam. Os russos não negociaram, não escreveram uma linha nele, veio exatamente como os russos queriam. E isso foi admitido hoje pelo assistente de Putin, Yuri Ashakov. Ele disse, sim, a Rússia tomou conhecimento do plano de Trump, mas não houve nenhuma negociação sobre esse plano. Ela apenas tomou conhecimento dos termos do plano. E veio sob medida para os russos. Então Trump fez um plano sob medida para os russos, para que a Rússia dissesse que realmente aceita o plano de Trump. E então, o que acontece aqui? Aqui, a Ucrânia fica envolvida, pois não pode rejeitar esse plano publicamente para não parecer que é contra a paz. E para evitar o pior cenário, a suspensão da ajuda, a suspensão das armas ou a suspensão do fornecimento de armas americanas para a Ucrânia, o que ela faz? A Ucrânia, ela faz um anúncio dizendo que também aceita esse plano, mas depois de fazer algumas alterações nele, a mesma coisa aconteceu exatamente com Hamas. Trump fez um plano sob medida para Israel, exatamente, incluindo todas as exigências de Israel, como desarmar o Hamas, depois administrar Gaza e assim por diante. Netanyahu disse, concordamos com esse plano, mas a surpresa que ele não esperava e que ele não achava que o Hamas também iria concordar, ele pensava que o Hamas iria recusar. E assim, 2 países seriam apresentados como contra a paz. E Israel receberia apoio, quero dizer, no nível internacional e das Nações Unidas.
Mas aqui o Hamas surpreendeu o mundo e aceitou esse plano, fez todo mundo no mundo se perguntar por que o Hamas aceitou, mas na verdade ela aceitou. Depois de fazer mudanças nesse plano, a mais importante dessas mudanças foi a rejeição total e definitiva por ela de se despojar as armas. Então, o que aconteceu aqui? Agora temos as duas partes concordando com o plano, mas o plano que a primeira parte tem não é o mesmo plano que a segunda parte tem. Israel concorda com o primeiro plano, e Hamas concorda com o segundo plano, e os Estados Unidos concordam com ambos. Por que isso é tão importante para Trump? E o que significa parar a guerra agora, nesta fase? Então, exatamente a mesma estratégia é a que Trump está usando nesse caso ucraniano. Ele quer exatamente repetir essa mesma experiência. A Rússia terá um plano composto por 28 pontos aprovados, enquanto a Ucrânia terá outro plano com apenas 19 pontos. O essencial é que ambos anunciarão juntos a aceitação do cessar-fogo conforme o plano de Trump. Mas, na verdade, isso nunca será um plano de paz. Será apenas uma trégua, um plano, uma trégua por um tempo, uma trégua até o início da Grande Guerra. Mas a pergunta agora é: será que a Rússia vai concordar em cessar a guerra de acordo com um plano de duas cabeças diante da Ucrânia? Diante da Ucrânia? Diante da Ucrânia? Então, para os europeus que querem usar isso para a reconstrução da Ucrânia, com certeza há mudanças fundamentais lá. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia afirmou que o novo plano aprovado pelo país não está relacionado ao plano americano original, reconhecendo essa diferença. Isso é um reconhecimento hoje de que agora temos dois planos, um plano com os russos e outro completamente diferente com os ucranianos. Então a pergunta aqui é: será que Putin vai concordar com uma trégua que leva o nome do plano de paz de Trump? Será que Putin vai concordar em repetir o cenário da guerra de Gaza? Acho que a situação é diferente. Então será que ele vai concordar? Respondam pra gente nos comentários abaixo deste vídeo.